Boa noite, irmãos. Paz e graça. Antes de eu comentar qualquer coisa, eu queria fazer um breve comentário. Como é bonito ver os nossos jovens aqui na frente louvando ao Senhor. Como é bonito ver o Vitão, a Bruninha, a Dudinha, a Isa, essa turma de jovens que nos enche de orgulho. É tão bonito, é tão maravilhoso ver os nossos jovens atuantes na igreja, na obra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que tenhamos cada vez mais jovens aqui na igreja, para que a obra do Senhor possa ser levada aos mais diversos lugares. E feito esse comentário, gostaria de pedir, eu já estou orado pelo Vitor, mas eu gostaria de pedir aos irmãos para orar de novo, porque é sempre maravilhoso poder falar com o nosso Senhor. Oremos, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, ó Pai, que estás no céu, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandíssimo, o Senhor é imensurável, Senhor. Que seja santificado o Teu nome todos os dias, Pai. E que o Senhor venha a nós, para que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça nos céus e na terra. Agradecemos também pelo pão nosso que o Senhor nos concede. E lhe rogamos, Senhor, para que o Senhor perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, Senhor. Lhe rogamos para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, que o Senhor nos livre de todo o mal. Que o Senhor abençoe este momento de culto, e assim nós oramos, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, bom, vocês notaram que eu fiz uma oração nitidamente baseada na oração do Pai Nosso, que nosso Jesus nos ensina em Mateus. E eu vou trazer um pouco da exposição do Sermão do Monte. O interessante é que até hoje de manhã eu tinha uma outra mensagem preparada. E eu gosto de enviar para o pastor, porque o pastor cria o link do YouTube para fazer a mensagem, ele cria com antecedência, eu gosto de enviar o tema da mensagem com antecedência. E eu admito aos irmãos que eu esqueci de mandar o tema para o pastor, e aí o pastor me mandou mensagem hoje, qual vai ser o tema, qual vai ser o tema. E foi interessante que quando o pastor me mandou mensagem, me deu um twin, e eu resolvi mudar completamente a mensagem que eu ia trazer. E aí eu mandei o tema para o pastor, falando justamente do reino de Deus, de dentro para fora, que é uma análise do Sermão do Monte e o que Cristo nos ensina, por meio desse sermão que eu acho que é um dos mais famosos que tem, tanto que a oração do Pai Nosso, que é tão repetida, ela está justamente no meio, né, em uma grande parte do Sermão do Monte. E a grande pergunta que fica é, por que nós devemos pensar no Sermão do Monte, no que Cristo disse no Sermão do Monte? Porque o Sermão do Monte traz um ensinamento de vida cristã, dos mais diversos aspectos. E é muito relevante, já que ainda estamos em janeiro, nós pensarmos no Sermão do Monte e no que Cristo nos ensina, para que a gente possa tomar novas atitudes ao longo do ano. Ah, irmão Bruno, pelo amor de Deus, a gente já está na última semana de janeiro, é o último domingo de janeiro e você vai falar de novo sobre novo caminhar, o que fazer no ano de 2026. É verdade, nós já estamos quase em fevereiro, domingo que vem já é 1º de fevereiro.
Mas nós temos que pensar uma outra coisa, que é o seguinte: sempre é o momento para ter um novo caminhar. Pode ser janeiro, fevereiro, março, dezembro, não importa. Sempre é um momento para ter um novo caminhar. E como nós devemos ter um novo caminhar? Como nós devemos nos analisar? Com base nas Escrituras, na Palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. E o Sermão do Monte nos é um grande ensinamento de como nós devemos agir, de como nós devemos caminhar, para que a gente não seja surpreendido por religiosidades, para que a gente não seja surpreendido por idolatrias em geral. É claro que, se eu fosse falar sobre o Sermão do Monte absolutamente inteiro, do primeiro versículo ao último, nós teríamos um problema. Eu ia terminar a pregação talvez só no domingo que vem. Por isso, eu vi alguns pontos do Sermão do Monte, evidentemente não todos, para a gente poder fazer uma reflexão profunda de como nós estamos caminhando e como nós devemos agir depois que nós fazemos essa autoavaliação. Até porque a Bíblia nos diz reiteradas vezes: vigiai. Então nós devemos vigiar e fazer essa autoanálise. E o Sermão do Monte nos dá uma boa base de análise de como devemos agir, de como devemos caminhar. E o Sermão do Monte ele começa no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Ele se inicia no versículo 3, mas eu vou ler a partir do versículo 1 para a gente ter o contexto de que era Cristo dando o sermão. Os irmãos podem abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e nós vamos lendo o Sermão do Monte e vamos fazendo reflexões com relação aos pontos. E a gente vai fazer a primeira leitura do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. E assim diz a palavra do Senhor: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse trecho, que é conhecido como o trecho das bem-aventuranças, nós vemos que Cristo está dizendo quem é abençoado, quem é feliz, quem é bem-aventurado. E já traz um grande paradigma, porque os fariseus e saduceus, os judeus da época, tinham uma grande ideia de que aqueles que tinham grandes posses eram bem-aventurados, aqueles que eram legalistas eram bem-aventurados. Tanto que Cristo operou milagres aos sábados e os fariseus se escandalizaram, porque como assim? A lei de Deus
eram legalistas, eles colocavam a lei acima da vontade de Deus, colocavam a lei acima do objetivo da lei. Colocavam a lei como se a lei fosse o próprio Deus, mas a lei é a lei de Deus. E aí, quando nós vemos, primeiramente nós vemos os pobres em espírito. E por que isso é tão relevante? Porque Cristo sabe que nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. Nós precisamos reconhecer que nós somos o pó da terra e nós nada somos. Os fariseus e saduceus tinham uma percepção de superioridade porque eles viviam com preceitos religiosos. E aí Cristo diz, não, quem virá ao reino dos céus é aquele que reconhece que depende do Senhor. Se você se acha independente, se você acha que você pode caminhar com as próprias pernas, se você acha que você não precisa de Deus, talvez porque você seja bom demais, não é você. Deus deseja ver aquele que se vê necessitado, se vê dependente. Isso nós conseguimos ver desde Gênesis. Deus deu uma ordem para Adão e para Eva. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram e comeram, porque eles queriam ser como deuses. Eles quiseram se governar. Eles não aceitaram a governança do Senhor. Eles não aceitaram a governança de Deus. Eles compreenderam que eram independentes. E agora nós vemos que o mundo jaz no maligno, com guerras, com fome, com doença. Isso é culpa nossa. E aqui Cristo está sendo expresso. Os dependentes de Deus encontrarão o reino. Se você se acha independente, mude o seu caminhar. Você precisa ter uma nova atitude. Porque se você quiser ser independente, você vai fazer reiteradamente como Adão e Eva fizeram. Você vai rejeitar a governança do Senhor. Você vai rejeitar a paternidade de Deus. Porque você se acha autossuficiente. Cristo diz que bem-aventurados serão os que choram. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas nós nos consolamos no Senhor. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos do Senhor. E Deus enxugará nossas lágrimas. Deus vai nos trazer o consolo que precisamos. O consolo terreno em muitos momentos de dificuldade, porque afinal de contas nós somos fracos e o nosso Senhor é forte, mas também teremos o consolo na eternidade, onde não haverá mais lágrima, nem choro, nem tristeza. E nós temos que ter em mente que nós somos dependentes do Senhor. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque diante das adversidades, nós nos colocamos em submissão a Deus. Nós não agimos com ira, nós não agimos com raiva, nós agimos com paz e tranquilidade. Por quê? Porque a paciência, e nós vemos isso reiteradamente no livro de Provérbios, é uma virtude necessária. Se nós agimos com ira, nós agimos a criar cada vez mais ressentimento. Se nós agimos com ira, nós agimos a causar ira nos outros. Então nós temos que agir com mansidão. Mansidão em todos os sentidos e principalmente ser mansos no Senhor, para que Deus nos faça justiça quando necessário, para que Deus nos traga a paz. Nós devemos agir com calma, com tranquilidade, pedindo a sabedoria de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque nós vemos injustiça e nós nos colocamos no lugar dessa pessoa, porque é justamente isso que Cristo faz com as pessoas.
Quando Cristo vê uma injustiça, Cristo defende o injustiçado e traz justiça para essa pessoa. Quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está enfadada, cansada, Cristo traz a paz, Cristo traz o ânimo, traz o renovo. E quando nós vemos pessoas em situação de adversidade, nós devemos abraçar essa pessoa e levar o amor de Cristo a essa pessoa. Nós devemos agir como cristãos, nós devemos ser imitadores de Cristo, acolhendo essa pessoa também. Se nossos irmãos estão tristes, nós devemos acolher. Se nossos irmãos estão doentes, nós devemos trazer conforto, nós devemos estar presentes. Ser misericordioso é agir como cristão nas adversidades, se colocando no lugar da pessoa, vendo que alguém é necessitado e se doando, se entregando por ela. Afinal de contas, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e, em segundo lugar, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós devemos ser misericordiosos. Nós devemos ser limpos de coração para sermos bem-aventurados. Nós devemos estar em processo de santificação todos os dias. Por quê? Porque se nós cremos em Cristo, nós devemos guardar os mandamentos do Senhor e para guardar os mandamentos de Cristo, nós devemos também buscar a santificação. Bem-aventurados os pacificadores. A gente já falou do iracundo, mas se nós vemos uma situação de discórdia, se nós vemos uma situação de contenda, nós devemos pacificar a situação, nós devemos trazer paz e nós devemos buscar, com o amor de Cristo, buscar trazer tranquilidade no ambiente. Cristo nos traz a paz. Nós também devemos levar a paz de Cristo para as pessoas. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Perseguição por seguir a Cristo. Cristo já dizia, seremos perseguidos, e nós estamos vendo isso recorrentemente. Vemos isso na Nigéria, vemos isso na China, estamos vendo isso até aqui no Brasil, em que um professor universitário, cristão e pastor, o professor Tassos Licurgo, está sendo perseguido na universidade em que ele dá aula. Estão pedindo a saída dele. Por quê? Porque ele é cristão e ele segue os preceitos de Cristo. Bem-aventurados seremos nós, porque um dia a perseguição pode vir e bater à nossa porta. E nós não devemos negar a Cristo por conta de perseguições. Nós devemos estar firmes no Senhor. Bem-aventurados somos nós que somos injuriados, somos xingados, somos caluniados por aqueles que não conhecem a Cristo. Com certeza, todos nós aqui já sofremos aquele tipo de comentário. Ih, olha o crente ali. Olha o chato. Quem não? Quem não perdeu amizades? Quem não viu pessoas se afastarem? Por quê? Porque agora ele é muito Caxias, ele é muito extremista. Bem-aventurados somos nós, toda vez que nós ouvimos alguém nos injuriar, nos caluniar, falar mal, cochichar, fofocar sobre nós. Por quê? Porque nós estamos defendendo a nossa fé. Por isso, nós devemos nos alegrar. Esse é o grande primeiro ensinamento de Cristo no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E Cristo diz, alegrem-se, devemos estar alegres no Senhor. Cristo nos diz, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos xingados, achincalhados, ainda que cuspam em nós, nós devemos estar alegres, porque nós estamos alegres em Cristo. Inclusive, o apóstolo Paulo diz em suas cartas que
ele aprendeu a conviver tanto com o muito e quanto com o pouco. E ele estava feliz nas duas situações. Ele estava feliz em Cristo. O segundo grande ensinamento do Sermão do Monte é com relação a sermos sal da terra e luz do mundo. É em Mateus 5, de 12 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Aqui é uma grande lição, porque nós não devemos nos esconder. Nós não devemos nos omitir. Nós não devemos estar deitados eternamente em berço esplêndido. Cristo nos avisa que, se nós amamos ao Senhor, nós devemos agir o ide para pregar o Evangelho. Cristo não disse aos apóstolos, não, fica quietinho, é melhor que ninguém saiba. Cristo disse, ide e pregai o Evangelho. Nós devemos ser luz do mundo, nós devemos ser sal da terra. E quando nós temos que ser sal da terra, a gente não pode ser insosso, morno, frio. Nós devemos agir para levar a palavra do Senhor aos mais diversos lugares. Nossa casa, nosso trabalho, nos locais de estudo. Mas tem pessoas que realmente não querem nos ouvir. Aí também a gente não deve agir com demasia. E como nós vamos pregar o Evangelho para quem não quer nos ouvir? Com nossas ações, para que as pessoas vejam as nossas obras. Muitas vezes, o nosso agir fala muito mais do que o nosso falar. Se nós pregamos o Evangelho com a nossa boca e nós agimos de uma maneira completamente contrária à nossa fé, essa pessoa vai olhar e vai falar, é essa pessoa que fala de Deus? É essa pessoa que anda com a Bíblia embaixo do braço? Nós precisamos ter atitudes condizentes. Nós devemos falar de Deus para quem quer ouvir e nós devemos agir como Cristo agiu para quem não quer ouvir. Porque por meio das nossas atitudes, essas pessoas vão ouvir. Nós não devemos nos omitir e nós não devemos nos exceder. E eu vou trazer até 2 exemplos, um de omissão e outro de excesso. Existe um líder religioso de uma grande igreja que diz não crer no Deus que é fogo consumidor. Ele não prega sobre juízo, ele não fala de arrependimento, não fala sobre pecado, não fala que as pessoas devem negar a si mesmas e ter um novo caminhar. Isso é agir com omissão. Você só traz o Jesus paz e amor, o Jesus bonzinho. Você só fala do amor de Cristo e não fala do arrependimento. Esta pessoa está tendo seu caminho massageado, ela está tendo o seu ego massageado para ir para a condenação, para ir para o inferno. Esta pessoa vai falar, Jesus é amor, mas vai conhecer o juízo de Deus. Por quê? Porque não houve arrependimento, porque não houve pedido de perdão, os pecados estão lá. Pior, a pessoa acha que pode pecar ainda mais. Por outro lado, nós temos aquele que age em excesso e deixa a comida salgada, você não consegue comer. Existe um outro líder religioso que, em suas pregações, utiliza palavrões, vive amaldiçoando todo mundo, amaldiçoa o Rio de Janeiro, amaldiçoa o Detran, amaldiçoa outros pastores.
Este líder religioso escandaliza. Este líder religioso age com excesso. Nós não devemos agir nem de maneira insossa e nem com excesso. Nós devemos falar da palavra do Senhor para quem quer ouvir, e nós devemos agir como Cristo agiria para quem não quer ouvir. E a pregação será feita, e que a palavra de Deus seja levada ao coração das pessoas, independente de como seja a pregação que ela vai ter, seja pelas atitudes que também pregam ou pela palavra que é levada. Outro grande ensinamento que Cristo traz é com relação ao cumprimento da lei. Cumprimento em que sentido? De que Cristo cumpriu a lei e que Cristo está acima da lei. E que a lei ela é colocada em nossos corações para que nós estejamos guardando os mandamentos de Deus. É o que nós vemos em Mateus 5, de 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado de grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que Cristo diz é, a lei está no coração. Cristo veio cumprir a lei, então nada foi revogado, nada foi retirado. Mas Cristo é o nosso descanso. Cristo está em cumprimento à lei, e a lei deve estar em nosso coração para que venhamos a obedecer com base no significado da lei. Quando pensamos não roubarás, por que Deus nos diz não roubarás? Porque Deus é confiável. Quando Deus nos diz não mentirás, é porque Deus é justo e fiel e verdadeiro. Nós devemos pensar na lei como os atributos de Deus. E se nós colocamos a lei acima de Deus, nós estamos agindo de maneira equivocada. A lei está em nosso coração justamente para que venhamos a cumprir com base naquilo que ela representa. Nós não vamos matar porque é Deus quem dá a vida. Nós não vamos mentir porque Deus é a verdade. Se nós colocamos a lei acima de Deus, nós estamos colocando a criação acima do Criador. E Cristo nos diz de maneira expressa que Cristo está cumprindo a lei e nós devemos guardar os seus mandamentos. Nós não devemos ser legalistas, nós devemos ser amorosos, nós devemos ser misericordiosos, para que a lei possa ser compreendida também por aqueles corações que estão duros, ressecados igual pedra. Nós devemos estar clamando ao Senhor para que estas pessoas compreendam o propósito da lei de Deus. Não que a lei esteja acima do próprio Criador. Por isso que Cristo, continuando, ele fala que nós devemos ter fé e não religiosidades. Nós não devemos ter uma relação de aparência, para que as pessoas olhem para nós, olha como ele é ótimo, como ele é virtuoso. Por isso que Cristo nos diz que a nossa relação com Deus é uma relação de intimidade. É o que nós vemos em Mateus, já no capítulo 6, para a leitura dos versículos 1 a 7 e depois de 16 a 18. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelo homem. Em verdade vos digo que já têm o seu galardão.
Mas quando tu deres esmola, não saiba que a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vamos pular agora para o versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Cristo está trazendo uma mensagem que é para aqueles que se acham superiores e gostam de se amostrar publicamente. Olha como eu sou virtuoso, eu oro em público, eu jejuo, olha como eu estou magro, esquelético, há tanto tempo que não como. Essas pessoas não fazem isso por amor ao Pai, fazem isso por amor próprio. Elas querem status, elas querem glória, elas querem ser vistas, elas querem os holofotes para si. E Cristo diz: não faça isso. A sua relação é com o Pai. A sua relação é com Deus. Então, pare de querer holofotes. Você deve orar em secreto, jejuar em secreto. Você deve se manter em uma relação com o Pai e não com aqueles que te observam. A mensagem do Senhor, ela não precisa ser levada por meio de atos públicos, de encenação. Não. A mensagem de Deus deve ser levada por meio de ensino, mas quando você estiver para orar, ore em secreto. Quando você estiver para jejuar, jejue em secreto. Porque a honra e a glória não é tua, a honra e a glória não é minha, a honra e a glória é do Senhor. Cristo também nos diz sobre onde devemos colocar o nosso coração. Por quê? Muitos fariseus e saduceus tinham a compreensão de que eram bem-aventurados aqueles que eram ricos, que tinham propriedades, que tinham posses. E já vamos deixar uma coisa clara: ser rico não é problema. Não é um problema ser rico, não é um problema ter posses, não é problema se Deus lhe abençoou financeiramente. Não é pecado ter dinheiro. O que Cristo nos ensina, como nós vamos ler, é que o seu coração não deve estar no dinheiro. A partir do versículo 19, a gente vai ler até o 21 e depois pular para o 24. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aí no 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós vemos aqui, Mamon, em aramaico, significa dinheiro. Cristo está dizendo, ou você vai amar ao dinheiro, ou você vai amar a Deus. O apóstolo Paulo, inclusive, diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muita gente lê errado esse versículo e pensa, não, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males.
Tanto que nós estamos aqui, nós pedimos dízimos, ofertas, mas não porque vai ser o dízimo ou a oferta que vai te levar para o céu. Não, muito pelo contrário. O dízimo e a oferta permite que a palavra do Senhor seja levada aos mais diversos lugares. Mas o dízimo e a oferta é um ato de amor que você tem com a obra do Senhor. E apenas isso. Agora, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, sim, isso sim é um pecado, porque você está tendo um ato de idolatria. Você está colocando o dinheiro no lugar que deveria ser de Deus. Você está dando o seu coração para algo que não vai te salvar. E eu relembro aqui, eu não lembro se foi o pastor ou se foi o Josivaldo, não lembro quem é que trouxe essa história, salvo engano, numa escola bíblica, de um jovem que era rico, multimilionário e descobriu que tinha um câncer terminal. E aí o médico falou, eu te dou 3 meses. E esse jovem disse, eu te dou todo o dinheiro que você quiser, mas eu quero a cura. E o médico disse, você não vai ter a cura, eu sinto muito. E aí este jovem veio a óbito. Isso mostra que o dinheiro não vai te salvar. O dinheiro pode te dar uma vida confortável, pode te dar uma boa casa, um bom carro, mas não vai te trazer a salvação. O caixão não tem gaveta. Você não vai com nenhum bolso, nenhuma carteira para a eternidade. Você pode até estar vestindo um terno ou uma roupa que tenha bolso, mas esse terno e esse bolso não vão com você. Vão ficar lá, no caixão, embaixo da terra. E você só vai para a eternidade, para o paraíso, se você estiver com seu coração em Deus e não nas coisas deste mundo. Por isso que Jesus nos diz que a nossa confiança deve estar no Senhor, inclusive para que não estejamos ansiosos com coisa alguma neste mundo, para que estejamos com a nossa tranquilidade e também com a nossa ansiedade no Senhor. É o que nós vemos nos versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, ou colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Perdão. Aqui nós vemos que muitas pessoas, e eu inclusive, muitas vezes, nós estamos, é normal, ansiosos com muitas coisas. Aquele boleto que está para vencer, e você fala, da onde eu vou tirar dinheiro? Situações do dia a dia, você vai no mercado e tudo vai ficando cada vez mais caro, e você vê o teu salário sempre igual, e o mercado sempre mais caro. E aí você pensa, o que eu faço? Como eu fecho a conta? Teu plano de saúde é reajustado, mas o teu salário não é. E aí você pensa, da onde eu vou tirar dinheiro? Nessas horas, claro que surge uma palpitação, é claro que surge uma angústia. Você pensa, o que eu vou fazer? Eu penso isso, todo mês. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos uma família, nós temos que nos alimentar, nós temos que ter mantimento. Mas Cristo nos diz
Não andeis ansiosos. A palavra do Senhor nos diz isso por quê? Porque Deus vai nos acrescentar. Um testemunho poderosíssimo aqui da nossa igreja é do irmão Flávio. Que um dia ele tinha uma conta para pagar, não me lembro de quanto que tinha. E a irmã Fernanda falava, e aí, o que você vai fazer? E o Flávio falava, Deus proverá. E aí, faltando poucos dias para o vencimento da conta, o irmão Flávio conseguiu um trabalho na empresa dele e ele conseguiu fundos para pagar aquela conta. E Deus deu mantimento para ele. Por isso nós não devemos andar ansiosos. Se nós buscarmos ao reino de Deus em primeiro lugar, todas estas coisas, e a palavra de Deus nos diz estas coisas porque é alimento, mantimento, vestuário, moradia, estas coisas nos serão acrescentadas. Muitas pessoas pensam, não, vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e seremos ricos. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Deus nos diz que as nossas necessidades serão supridas. Então, é por isso que nós não devemos andar ansiosos. Nós devemos ter paz e tranquilidade no Senhor. E essa parte da mensagem eu estou falando muito para mim também, porque ontem eu estava muito ansioso com uma situação pessoal que envolve dinheiro e bens materiais. Eu estava muito ansioso. E curiosamente, minha esposa olhou para mim, Michele, que Deus cuide da saúde dela, porque ela não estava bem hoje. Michele me disse ontem, da hora, vamos orar, vamos colocar na mão do Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ler a palavra de Deus e nós devemos orar e colocar nossas ansiedades, nossas inquietudes na mão do Senhor. É isso que nós devemos fazer. E todas estas coisas, moradia, vestuário, alimento, todas estas coisas nos serão acrescentadas. E se Deus nos der bênçãos financeiras além destas, amém. E se não der, amém. Com base nestes ensinos, Cristo nos faz um chamamento no Sermão do Monte, que é uma escolha decisiva. Qual caminho você quer trilhar? Qual caminho eu quero trilhar? Porque Cristo diz que a porta é estreita, o caminho é estreito. E aí Cristo nos diz, não vai ser fácil. É o que nós vemos no capítulo 7 já, nos versículos 13 e 14, e depois a partir do 17. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Pulando para o 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós vemos com isso o grande chamamento do Senhor. Nós devemos seguir o caminho que é estreito,
nós devemos passar pela porta que é estreita. Isso demanda sacrifício, isso demanda suor, esforço. Não porque o nosso suor e o nosso esforço vai nos levar ao reino dos céus. Não, o que vai nos levar ao reino dos céus é a nossa fé em Cristo. Mas as nossas obras são produção de frutos que testificam sobre a nossa fé. As obras por si só não salvam. Vale lembrar o ladrão na cruz, quando nós lemos o Evangelho de Lucas. O ladrão na cruz reconheceu a Cristo e se entregou. Ele clamou por um novo caminhar. Ele disse: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no paraíso. E Cristo respondeu: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão na cruz não poderia praticar boas obras porque suas mãos estavam pregadas. O ladrão na cruz não poderia andar nas veredas da justiça, pois seus pés estavam pregados. Mas ele foi salvo por sua fé. E é a fé aquilo que traz a salvação ao crente. Quando o Espírito Santo toca em nossos corações e nós, pela fé, clamamos a Cristo como Salvador. Mas as boas obras testificam a nossa fé. Elas mostram quem somos. Eu disse agora há pouco que quando nós estamos em um ambiente que não quer ouvir a palavra de Deus, é o nosso caminhar que vai mostrar o caminho de Deus para essas pessoas. É por meio das obras que nós podemos ver se uma pessoa está andando ou não no caminho do Senhor. É por meio das obras que nós podemos ver se determinado profeta é um falso profeta ou é um profeta de Deus. Se aquele pastor é um pastor que traz a mensagem do Senhor ou se aquele pastor é um homem que engana as ovelhas para levá-las ao abatedouro. É um caminho árduo, é um caminho difícil, é um caminho de suor, que cansa, de sacrifício, mas é o caminho que vai nos levar ao Senhor, por meio da fé. E é por isso que Cristo faz esse chamamento. Que nós estejamos caminhando de acordo com o caminho estreito, para que venhamos a passar pela porta estreita. Porque a outra porta, que é larga, essa é fácil. E se você quer facilidade, tem muita gente por aí pregando o Jesus, paz e amor, que fala só coisas boas para massagear seu ego. E é por isso que nós devemos estar preparados e estar vigilantes. E o Sermão do Monte nos traz justamente esse aspecto de urgência para vigiarmos sem cessar. Para que saibamos quem será abençoado. Para que saibamos que nós devemos ser a imagem de Cristo nesse mundo, por meio de nossas palavras e ações. Para que saibamos que Cristo não deseja a nossa religiosidade, mas sim a nossa fé, o nosso coração, a nossa entrega genuína. Para que saibamos que nós não somos melhores do que os outros por sermos cristãos, porque todos nós somos pecadores. A diferença é que nós reconhecemos a nossa condição. E é só por reconhecermos essa condição e nos dobrarmos e clamarmos por um Salvador que nós teremos a redenção. Mas isso não é algo que vem de nós, e sim da graça de Deus. A salvação não vem por dinheiro, não vem por bens materiais. A salvação não vem por conta bancária recheada, nem por um Porsche na garagem. A salvação vem por um ato de redenção, um ato de conversão, de mudança de caminhar. E isso demanda esforço. Por isso, nós devemos confiar no Senhor, porque a porta é estreita, o caminho é estreito, é penoso, cansativo, podemos ser perseguidos, podemos ser xingados, processados, achincalhados, mas a glória está no Senhor e nós devemos nos manter vigilantes. E que Deus abençoe a vida de todos nós,
aqui presentes e daqueles que acompanham pela transmissão. Que Deus cuide da vida de cada um e que tenhamos estes ensinos de Cristo para sempre começar um novo caminhar. Nunca é tarde para caminhar com o Senhor. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. E que tenhamos sempre a oportunidade de estudar a palavra do Senhor enquanto Jesus não voltar. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui diante de Ti para lhe agradecer, Senhor, pela mensagem que o Senhor nos trouxe. Uma mensagem que sempre tem a Cristo no centro de todas as coisas e que toda a honra e toda a glória sempre seja dada a Ti, Senhor. Pois ninguém aqui é merecedor da glória, ninguém aqui é merecedor de nada, Senhor. Somos merecedores do juízo, somos merecedores da condenação, somos merecedores do fogo eterno, Senhor. Mas é graças ao Teu amor, é graças à Tua graça, à Tua glória, à Tua misericórdia, que temos a salvação e que um dia estaremos contigo em toda a eternidade, pois o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nos dobramos diante de Ti, pois nada é comparável ao Senhor. Rogamos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos deixe alvos como a neve, Senhor, e que o Senhor nos conduza neste mundo cruel e sujo, que jaz no maligno, para que sejamos a imagem de Cristo neste mundo, que sejamos luzeiros para iluminar os caminhos, Senhor, e que mais pessoas possam estar no caminho da glória. Que o Senhor toque nos corações daqueles que estão perdidos e eles venham a ter salvação, assim como o Senhor um dia tocou nos nossos corações, Senhor. Rogamos para que seja feita a Tua vontade e pedimos que o Senhor cuide de nós ao longo desta semana. Temos uma semana longa, dura, cruel, mas que o Senhor nos conduza para que seja feita a Tua vontade. Que o Senhor nos proteja e guarde debaixo da Tua santa paz, Tua santa proteção. E que o Senhor nos traga de volta à casa do Senhor na semana que vem, se for essa a Tua vontade. Isso se Jesus não voltar antes, Senhor. Mas se voltar antes será a nossa alegria. Se Jesus voltar antes, oh Maranata, Pai, ó vem, Senhor Jesus, que o Senhor volte. Pois esta será a maior alegria para os nossos corações. Agradecemos por tudo, Senhor, colocando nossas vidas em Tuas mãos, para que seja feita a Tua vontade hoje e sempre. E assim nós oramos, no santo nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém.